Graça e paz, querido, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com a missão de Jesus não só pregava, mas lá no capítulo 4, versículo 23 de Mateus, a Bíblia diz que ele ensinava, pregava e manifestava o poder. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10, entrando na sinagoga deles, ali ensinava. Então, às vezes, o ensino não é uma catequese religiosa, não é algo religioso. O ensino espiritual, você tem que ter a sua própria experiência. As pessoas devem ter as suas próprias experiências. Então, você fica na teoria o tempo todo, na teoria, mas há uma necessidade grande da prática. E cada um vai ter a sua própria experiência. Então, as suas experiências, você não deve participar de um movimento, você deve ser o movimento. Você deve participar do movimento. Você não pode ser apenas um participante ou um coadjuvante. Para que haja uma metamorfose, é preciso uma mentoria, é preciso que alguém nos ensine. A Bíblia diz, como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Diz só os Hebreus. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação, primeiro pregado pelo Senhor, ouvido por aqueles, e testificado o Senhor com sinais, prodígios e grandes maravilhas. Ora, para que haja uma transformação, para que haja uma metamorfose, para que haja uma mudança poderosa em nossas vidas, nós temos que ter a nossa própria experiência. Nossa própria experiência. A Bíblia fala que tinha um homem chamado Enéas. E Paulo, ele foi ele foi aos santos que estavam em Jope. E entre os santos ali estava um homem aleijado dos pés. Há 8 anos, diz assim, há 8 anos. 8 anos aleijado, 8 anos parado, 8 anos desigrejados. Quantas pessoas precisam desta unção? Aí Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta sobre os seus pés. Levanta sobre os seus pés. Nós não podemos levantar através dos pés de outras pessoas. Mas muitas vezes há uma necessidade, como aquele aleijado da Porta Formosa, que Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E ele não levantou, e Pedro sustentou ele pela mão direita. Ninguém levanta com os pés dos outros, mas podemos levantar através das mãos de outras pessoas. As mãos se referem à atitude, à rendição, à boa vontade, é ir. Jesus disse, ide. Jesus designou mais 70 apóstolos e mandou de 2 em 2 grupos de 35, nas casas para pregar. A casa que te receber, diga naquele lugar, é chegado o reino de Deus. Cura os enfermos, limpa leprosos, e assim, etc, etc. Observe, a Bíblia diz que eles voltaram os 70 alegres. Olha a experiência. Antes eles não tinham tido essa experiência ainda. Então a pessoa às vezes entra numa rotina natural, uma rotina de criar, de ter família, uma rotina, e acha que aquela rotina, Deus vai ter que se render àquela rotina. Então, nós vamos falar de 3 passos importantes. 3 passos importantes. E esses 3 passos, o primeiro passo
é quando eles voltaram com a experiência, rendidos, todos rendidos, Senhor, admirados, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, dando a Jesus o retorno. Ora, se nós estamos hoje em um jejum e não fizermos o que Jesus manda, quer dizer, Isaías 58 diz, o estender de dedo, as ataduras das impiedades, o jejum que Deus requer de nós, e não a religião. Por quê? Porque Deus não chama a pessoa desocupada. Não espere, não imagine você se desocupar para fazer a obra de Deus. Se Deus é a primazia, buscar, é muito fácil falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ficar em casa. Buscar em primeiro lugar e ficar em casa. Podendo fazer. Não digo que a pessoa seja obrigada, que Deus não obriga pessoa alguma a fazer nada. As coisas de Deus é rendição. Então o primeiro passo é estar rendido aos pés de Jesus. Estarmos rendidos aos pés de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito rendido. Quebrantado, coração livre para o Senhor, um coração submisso, subalterno ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí a pessoa vai por simples coisas. Quando a congregação está numa pegada, a pessoa diz, eu não posso ir por causa disso, por causa daquilo, por causa de uma bobagem. Não, porque deu formiga lá no açucareiro e eu tenho que limpar o açucareiro. Deu problema na cozinha, eu tenho que limpar a cozinha por causa disso? Por conta disso? Pois minha mãe ia para o candomblé. Minha mãe ia para o secretismo. No dia que ela leva 8 filhos. Ela leva 8 filhos, inclusive pequenos. E nós íamos juntos. Eu me lembro disso. Então, menino traquejado, todas as crianças que hoje são traquejadas, amanhã terão um grande desempenho. Se ficar numa situação, como vamos aprender a ter fé? Por exemplo, a Bíblia fala, é muito poético e profético até pessoas falarem, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você leu todo? Se você leu o capítulo 2 de João, o capítulo 1, você ouviu João dizer que Deus ninguém viu. Como vamos ver as coisas de Deus? Como vamos ver as coisas de Deus? Então deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Por exemplo, pense numa maçã vermelha. Feche seus olhos agora e pense numa maçã vermelha. Pense numa maçã vermelha. Em uma bandeja. Pense numa maçã vermelha em uma bandeja. Pense agora, com o olho fechado. Com seus olhos fechados. Pense numa maçã vermelha. Amém? Agora abra seus olhos. Abra seus olhos. Não tem como você ver a maçã vermelha. Mas agora, com o olho fechado, toda vez que você fechar os seus olhos, você consegue ver a maçã. Por quê? Porque só se ver as coisas de Deus pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que o olho não vê. O que você vê são as suas desculpas. O que você não vê é pela fé. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que você vê é temporão, é uma coisa efêmera. O que você não vê é eterno. Então o que você não vê, a prova das coisas que o olho humano não consegue ver. Então nós estamos trabalhando para frente. Então, primeira coisa, ser rendido aos pés de Jesus. Jesus manda os 70 irem. Quando eles voltam, agora eles voltam impactados. Mas pela fé, Jesus mandou ir.
E a Bíblia diz que Jesus estava orando, e quando eles voltaram, Jesus disse assim: eu via Satanás cair do céu, igual a raio. Eu via Satanás cair do céu igual a raio. Então, eu estava na intercessão. Eu estava na intercessão. Agora não está na intercessão que você está na frigideira, você está mexendo em coisa, você está guardando um passarinho, brincando com um papagaio. Eu estava na intercessão. Jesus está na intercessão daqueles que estão realmente fazendo a obra de Deus. Aí observe, quantas pessoas receberam visitas hoje? Então, primeiro passo para uma transformação, para a metamorfose, é se render ao Senhor. O segundo passo é sacrifício. Sacrifício, a unção depende da alimentação de um combustível chamado renúncia. A unção depende da alimentação de um combustível. Se faltar combustível no tanque da unção, ela para. E o que significa esse combustível? Renúncia. Renúncia. Se você não renunciar, se você não deixar, realmente o sacrifício é exatamente este sacrifício. É quando você tem e você pode ir. Meu irmão, quando você tem, você pode ir. Hoje a igreja estaria cheia de pessoas religiosas lá. A igreja está cheia de pessoas religiosas. A não ser que eu lembro muito bem que tinha umas pessoas aqui do Quissaçá e não faltava um culto na igreja. Lá do Quissaçá, vinham andando e voltavam andando. Que coisa maravilhosa. Isso é uma renúncia, isso é um sacrifício. E a Bíblia diz que este sacrifício é o que agrada a Deus. Uma vez que você agrade a Deus, tenha certeza, você vai ter problema com o reino do diabo. Aí não fica enfermidade, as pessoas que você orar. Porque quem te escolheu, Deus sabe as pessoas que Ele escolhe. Quem te escolheu foi Deus, para a ovelha do seu pasto. Não, Jesus, no capítulo 15, ele disse: não foi vós que escolheste a mim, versículo 16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que desfrute o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, olha aí a oração. Jesus te escolheu para ser um homem e uma mulher de oração. Uma mulher com a unção de oração, um homem com a unção de oração. E o terceiro passo é não ceder para este mundo, não se conformar com o sistema. Nós temos que ir na contramão do sistema. Então, este mês é um mês de sacrifício aos demônios. Mas não só os demônios, os ídolos de uma religião ou de outra religião, ou os espíritos. Tudo que estiver no lugar de Deus, que toma seu expediente, a sua hora com Deus, é ídolo. Ou você sacrifica, ou você alimenta a unção, ou você bota combustível nesse carro, ou não haverá transformação. Amanhã, normalmente, você vai estar normalmente igual ao outro dia. Porque a unção não se vê como fé não se vê. Mas nós temos frequência de energia. Assim também como você não vê o diabo, você não vê Deus. Assim você vai ver a operação de Deus e a operação do diabo. A Bíblia diz que o reino do diabo não está dividido. E Jesus disse: como subsistirá o reino de Satanás? Quem alimenta Satanás? Quem alimenta é o ímpio. Não é o ímpio não, é quem não faz a vontade de Deus. Amém? Para quê? Rogo-vos, irmãos, capítulo 12 de Romanos,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você já viu o que tem que acontecer. Para você experimentar a vontade do diabo, basta você não fazer a vontade de Deus. Basta, mas eu vou enterrar meu pai. Eu vou enterrar meu pai. Meu pai morreu. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Senhor, deixa despedir dos que estão na minha casa. O que é que ele diz? Vem você e segue-me. É ou não é? Então, se você tiver de pregar, você vive o que você prega, e você prega o que você vive. Então, querido, é dessa forma. Quer a unção, é desse jeito. Não quer, a unção depende de alimentação. A vontade do diabo, a operação do diabo é alimentada por uma energia de não fazer a vontade de Deus. E a operação de Deus é alimentada por isso quem faz a vontade de Deus. Questão de desejo, necessidade e vontade. Então eu tenho uma necessidade. Você me oferece o que eu preciso, o meu desejo é cumprido. Qual é o desejo do diabo? O desejo de Deus é que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Para que haja transformação. Se essa palavra é útil, essa palavra foi útil para você, primeiro passo, rendição ao Senhor. Segundo passo é o sacrifício vivo, santo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi um sacrifício. Quando Daniel disse assim, eu não vou me contaminar, não vou me tornar impuro, Jesus, ele é a imagem da pureza. Jesus, ele é puro. Então, naquele momento que aquela mulher tocou em Jesus, tudo que ela tocasse se tornava imundo. Amém ou não? Então, quando a imundícia dela tocou em Jesus, o que aconteceu? O poder de Jesus, que está em Jesus, logo o poder pegou aquela impureza e trocou aquela energia de impureza, transformou em poder e curou a mulher. Então, olha a troca. Quando você renuncia, você tem a recompensa. Aí aquela mulher renunciou ela mesma, se tão somente eu tocar nas orlas das vestes dele, serei curada. Dê o que der, ainda que me apedreje, ainda que aconteça alguma coisa, ainda que eu morra, mas eu vou tocar. É a minha última chance, é a minha última porta. Jesus é a última porta. Mas não vai acontecer nada, vai ter culto sexta-feira, vai ter não sei o que, vai ter. Às vezes nós perdemos a oportunidade que Deus nos dá de ganhar mais um dia de unção, mais uma hora de unção. E é maravilhoso saber que tem muitas pessoas que querem. Você quer? Diga, eu quero. Diga, eu quero. Então você vai dizer, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. Nada vai me impedir, porque é muito fácil cantar. Nada vai me impedir e tal, eu quero. Por isso que os cultos religiosos são fracassados. Todo mundo canta, mas na hora de pegar firme, quantas pessoas que sacrificaram a casa, né? A irmã com não sei quantos filhos, outros foram fazer visitas, coisa maravilhosa. É isso que Jesus requer de nós. Aí vai haver o quê? Uma troca. Nessa troca que eles voltam alegres, pelos demônios se sujeitarem a eles. Aí a Bíblia diz, Jesus diz, eu via Satanás cair do céu. Significa o quê? Onde estava a ação do diabo? Alimentado onde? Por quê? Não é alimentado só por ímpio, por satanista, não. É alimentado para todas as pessoas que não fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é através do sacrifício. Deus não gosta de
de esmola. Deus que é o nosso todo. Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Quando Salomão, eu vou encerrar, Salomão, ele foi governar, ele não pediu arma, ele não pediu dinheiro, ele não pediu recurso, ele não pediu tempo, ele não pediu, sabe, babá, ele não pediu nada disso. Exército, ele pediu sabedoria. Sabedoria. Ter uma unção, ter uma função e não ter sabedoria, para que serve? Então agora nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero saber de Henderson aí, as pessoas que estão na live, inclusive, eu soube que as pessoas que estão na live podem mandar para os seus contatos o tal do aviãozinho. Manda um aviãozinho aí onde você está. Mande um aviãozinho aí para outras pessoas entrarem. Se você conseguir mais uma pessoa aí, eu vou fazer mais uma oração especial por você. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você me entendeu. O primeiro passo, rendido a Deus. Primeiro passo. Segundo passo, o segundo passo, que é o sacrifício. Olha, eu falei do sacrifício aqui. O sacrifício são coisas do cotidiano. Você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar. Uma certa época eu estava em Brasília, em um voo, em escala em Brasília, e minha filha Lorena ligou para mim. Foi Lorena, foi Leonora, ligou para mim. Então ela disse assim: meu pai, onde o senhor está? Era dia 28 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Meu pai, onde o senhor está? Eu estou em Brasília, estou viajando. Meu pai, hoje é o seu aniversário. Hoje é o seu aniversário. E eu quero, querido, eu não faço aniversário. Eu não tenho comemoração. Não comemoro dia nenhum. Para mim, todos os dias são segunda-feira e todo dia é dia do Senhor. Não existe para mim dia. Nem feira, não tem nada. Porque feira significa férias. Se você souber que esse transforma, era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Não existia. Os católicos botaram em férias. É tanto que no dia de domingo, é o primeiro dia, não é férias. Sábado é dia de descanso, não tem nome. É sábado. Aí de segunda a sexta é férias. Então eu não tenho férias, eu não tenho folga. Quem quer unção, paga preço. Tudo que você quiser na vida, paga preço. Tudo que você quiser na vida. Para sair da média, para você ir em uma escala, expandir, você tem que pagar um preço. E o preço é esse. O preço de empreender. Eu vou trabalhar. Quando você é empregado, você trabalha para um. Quando você é empreendedor, você vai trabalhar para muitas pessoas. Você vai trabalhar para muitas pessoas. A porta vai fechar para o cliente e vai abrir para a gente. Então você quer ser um empreendedor? Nem todo mundo pode. Aí tem pessoa que tem um empreguinho e não tem tempo para Jesus. Tem um empreguinho. Então, ore para Deus te dar a liberdade. Sabe? Não existe liberdade, amor e sacrifício. Tem que se pagar um preço muito alto para ter essa liberdade. Eu paguei esse preço porque eu não gosto de patrão. Eu gosto do meu dono, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu dono. Portanto, que Deus te abençoe. Mande um aviãozinho aí. Mande um aviãozinho. E amanhã nós vamos ver se a gente faz pelo YouTube, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, YouTube e depois Facebook, para a gente ver como é que vai fazer, para nós vermos essa expansão. Um testemunho que quer dizer para os irmãos, esta oração que nós fizemos lá na igreja, que eu coloquei aí no Facebook e tal, ela está rodando o mundo, e o que tem de pessoas entrando em contato comigo, do mundo inteiro, o mundo inteiro entrando em contato comigo. Coisa interessante, uma coisa muito interessante. Eu não conhecia essa área digital, não sabia nada disso, e agora nós estamos fazendo isso, e Deus está nos abençoando,
Deus vai nos ensinar. Ainda ontem eu mostrei aqui para a Henderson, né, Henderson? Várias pessoas do estrangeiro, americanos, pessoas de Angola. Até o tradutor. Teve que botar um tradutor aqui para poder traduzir o que as pessoas estavam falando comigo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, irmão. Coisa maravilhosa. Deus te abençoe. Continue orando, porque nós estamos na caminhada certa. Caminhada certa. Amanhã, mais uma vez, que já quem foi impactado com a visita, já vai se ajuntar, já vai visitar outras pessoas. Não tem folga. Não tem folga. Amanhã eu vou escolher algum lugar para ir aqui. E é possível até que eu abra um momento de oração aqui na sala aqui de casa. É possível. Se trouxer pessoas daqui de perto, Baixo da Serra, Conceição, se tiver pessoa para congregar, eu abro, se for possível, abro até uma congregação aqui. Em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus, você concorda? Diga amém. Concorda? Diga amém. Aleluia. Então, é muito importante. Bote um aviãozinho para voar. Bota aí a empresa de aviação para voar. Em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz, estou muito alegre, cheio da graça, do Espírito Santo. Estou muito feliz. E o Senhor está alcançando muitas vidas. E o Espírito Santo está alcançando vidas. Bota o aviãozinho, se depois da oração aparecer mais alguém aqui, nós vamos incluir nos pedidos de oração. Amém? Nos pedidos que nós temos aqui, em nome de Jesus. Mas eu quero aí os irmãos que estão aqui, me dê 15. Vou terminar em nome de Jesus. O negócio aqui floreou hoje, né? Gedson, Marilene, Natinha, Ivan, Andressa, Sara, Simara, Fábio, Brito, Rosa, Elber, Elri, Alain, Leo, Francis, Adailton, André, Layara, Jéssica, Jó, Solange, Roque Cleito, Juan. Juan é o nipônico? Muniz Ferreira. Eraltino, Sueli Santos, Simone, Leide, Ivanilda, Nessa, Carol e Robson. Glória a Deus, vamos orar. Glória a Deus. E aqui os outros pedidos, essas pessoas aqui estão apresentadas diante do Senhor, em nome de Jesus. Poderoso e eterno Deus que está no céu, em nome do seu Filho Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa palavra, nesse primeiro, segundo, terceiro passo, rendido aos pés do Senhor, no sacrifício, como a sua palavra diz, que o mundo invisível foi o que gerou o mundo visível. Meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Meu Deus, eu quero te pedir por todas as pessoas que entraram hoje na live. Todas essas pessoas, meu Pai, que estão aqui necessitadas. Assim como o Senhor disse, eu via Satanás cair do céu como raio. Então ele não tenha condição de tocar, de entrar nesta casa, porque nesta casa já estabelecemos e já concordamos em oração que o reino de Deus chegou nesta casa. Meu Deus, toca no enfermo, toca naquele que está frio, morno, aquele, meu Pai, que está caído, se levante, cura todas as enfermidades, manda embora todos os demônios, toda a feitiçaria, inveja, tudo que não pertence, que não lhe dá glória, saiam dessa casa. E que o Senhor venha a ser louvado, que o Senhor venha a ser glorificado. Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso.
E a Ti nós rendemos graça, louvor e adoração. Continua nos abençoando nesta noite, nos dando uma noite de repouso. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.